Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dart Investidor e hoje vamos começar a entrar na prática e teoria referente a investimentos. Então, para não assustar vocês, meus caros aspirantes a Lord Sif, eu resolvi começar pela renda fixa, certo? E naqueles vídeos passados que eu fiz foi para abrir a mente de vocês referente a determinados assuntos que muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, não sabem. Então hoje a gente vai começar a parte prática e teórica do investimento para você já saber se determinado tipo de investimento que aparece para você é o ideal e você está disposto a aplicar seu dinheiro nisso. Então a renda fixa é nada mais, nada menos que um empréstimo. É só isso. Ela necessariamente, igual muita gente que fala, ela é um investimento que você consegue prever o que você vai ganhar no futuro. Pode até ser em determinados casos, mas você está emprestando dinheiro para alguma entidade, seja ela pública ou privada. Isso que é a renda fixa. Aí existe dois tipos, como eu já mencionei anteriormente, a pública, que está dentro do Tesouro Direto, é dividido em algumas categorias, eu vou fazer um vídeo sobre cada uma delas, e na privadas, que são CDBs, LCI, LCAs, CRIs, CRAs e as debentures. Também vou falar um vídeo especificamente de cada uma. Isso é uma tabelinha de que vai aparecer muito para vocês, certo? É, então, o rendimento que você tem, vamos supor, você aplica um valor X. Aí, se você deixa o rendimento desse valor X, vamos supor que dê 100. Se você tirar em até 180 dias, você resgatar, você vai ter um impacto de 22,5%. Isso é cobrado na fonte, ou seja, não é igual quando você, por exemplo, vende alguma ação e você lucra mais de 20 mil, você tem que pagar uma DARF, entendeu? Lá é cobrado na fonte. De 181 a 360, 20%. 361 a 720 dias, 17 mil por cento. E a partir de 721 dias, 15%. Esse é o menor que tem. Ou seja, 721 dias é 2 anos. Aí você paga a menor taxa em cima do seu rendimento, ou seja, do lucro que você teve, não do montante. Vou pensar, você colocou R$ 1.000 e o rendimento deu 100, aí você não vai pagar em cima de 1.100, você vai pagar em cima de R$ 100. É isso. Isso vale para todos o tipo de renda fixa. Então essa tabelinha você tem que estar consciente para você não tomar susto quando você resgatar lá, antecipado ou não. Aí, aí, uma coisa que eu pensei era que, antes de eu começar a falar isso, eu vou fazer um vídeo falando de determinadas coisas importantes que eles deveriam saber. Mas aí eu falei, quer saber? É melhor eu ir soltando isso nos vídeos que eu vou fazendo conforme necessário. Então hoje eu selecionei quatro para você que caso vocês não saibam, vocês vão conhecer hoje, que é a taxa Selic, o IPCA, o CDI e o IOF, certo? A taxa Selic, caso isso aqui eu peguei um resumo geral para vocês, caso vocês queiram ler, dá um pause no vídeo, aí leiam aí, certo? Mas vamos continuar. Taxa Selic, ela é o quê? Ela é a taxa geral de juros, a principal taxa. Sabe, o Banco Central, que ela vai lá de 45 dias, elas aumenta a taxa ou diminui. E o objetivo principal dela é controlar a inflação. Porém, simplesmente, só você aumentar e diminuir ela, não, tipo assim, não vai simplesmente controlar a inflação, porque tem vários outros fatores que fazem afetar a inflação. Igual, por exemplo, vamos supor que você tem uma plantação de milho. Aí você vai lá, plantou. Que o milho é uma commodity, por exemplo. Aí beleza, aí teve uma tempestade e você perdeu 80% da sua safra e só 20% deu para salvar. Aí, por exemplo,
o preço do milho vai estar mais caro, né? Porque você só tem 20% do 100% que você produziu. E a taxa Selic, por exemplo, só para exemplificar, não tem como controlar o clima, entendeu? Ela é mais para dar uma desacelerada, uma amortizada nas presepadas políticas que o povo fala. E querendo ou não, quem causa a inflação principalmente não é só isso que eu acabei de citar, é os políticos. Tenha consciência disso. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. IPCA é nada mais nada menos que a inflação, certo? Ou seja, o que é inflação? É a desvalorização do dinheiro. Vou fazer um exemplo muito simples. Imagine que a inflação esteja 10% hoje e você tem R$ 100. Seu poder de compra não é R$ 100, seu poder de compra é o valor que você tem menos a inflação. Ou seja, quanto que é 10% de 100? R$ 10. Então é 100 menos R$ 10, que equivale a R$ 90. Ou seja, seus R$ 100 com a inflação a 10% vale R$ 90. E uma coisa que você também tem que ter na sua consciência, esses números que o governo, essas entidades referentes ao mercado financeiro apresenta, você realmente acha que isso é 100% verdade? Eu discordo. Que na época daquela crise que aconteceu, que o YouTube não gosta, que muitas pessoas citam aqui, que eles falam, ah, inflação 10%. Eu, na minha sincera e humilde opinião, para mim, chegou a 40, 60%. E mais para frente aqui eu vou ensinar vocês a como calcular a sua própria inflação, que é no caso agora. Então, vamos lá. Você lembra lá quando você aprendeu na escola a regra de 3? Então, é isso aqui que a gente vai usar. E já vou avisando ao senhor, tem muito cara que fica falando, ah não, tem produtor de conteúdo do mercado financeiro que te ensina a fazer continha para você ficar preso nele. É que eu tô te ensinando a fazer continha, porque matemática é uma das coisas mais importantes que você vai saber na vida. O principal problema é que o Estado não sabe passar ela corretamente para as pessoas, ou não quer passar para você pensar que é só mais uma coisa você não aprender. Porque o mundo, igual se diz um grande cientista, se eu não me engano, foi o Albert Einstein, mas se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, que o universo é formado de grandezas matemáticas. Então vamos lá. Eu usei como exemplo um produto igual o leite. Isso aqui você vai fazer com produtos que você utiliza no dia a dia, como comida, higiene pessoal, entre várias outras coisas. Gás e por aí vai. Então eu escolhi o leite. Eu falei, hoje o leite está R$ 7. Aí como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai fazer o levantamento de todos os seus produtos e vai falar, ah, na data de hoje ele vai estar o valor tal. Aí você vai anotar. Aí você coloca o dia tal, de tal, de mês tal, de ano tal. Aí depois de um ano, você vai fazer esse levantamento de novo e vai comparar. Aqui eu coloquei, o leite hoje está R$ 7 e daqui a um ano vai estar R$ 10. Isso são valores fáceis para você entender. Então como é que você faz uma regra de 3? O valor 10 é o 100% do valor. E o 7 é a porcentagem que a gente vai ver que quanto que é referente ao total, que no caso é 10, ou seja, quantos por cento é 10 de 7? É óbvio que é fácil de perceber, mas aqui é só para você entender. Você vai pegar e multiplicar cruzado, 10 com x e 100, aí você tira o porcentagem por 7, que dá 700. Aí você vai pegar 700 e dividir por 10, que dá 70. Aí você coloca, ou seja, 70%. 7 é 70% de 10. Logo, o preço aumentou 30%. Então a inflação em cima desse produto aqui, que é o leite, foi 30%. Aí eu quero ver se, por acaso, algum momento desses anos, esses indicadores em sites colocou que a inflação estava 30%. Então essa é a jogada que você tem que fazer. Agora vamos falar do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou Certificado de Depósito Interfinanceiro. Ele é um índice que anda junto com a taxa Selic. Sabe quando você abre sua corretora? Ah, esse CDB investe tantos por cento do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI, é esse índice aqui. E ele é o seguinte, mais ou menos, quando a taxa Selic, eu peguei um exemplo aqui, não quer dizer que nesse dia a taxa Selic esteja nesse valor, provavelmente ela estava quando eu montei esse slide, porque eu montei primeiro, aí depois eu fui gravar,
entendeu? Porque são coisas que eu não preciso gravar numa data específica, entendeu? Então vai lá, 13,75%. Então o CDI vai estar mais ou menos 13,65%, ou seja, 0,1% de diferença. E ele é o índice que é usado para você contabilizar mais os rendimentos. É uma métrica para você saber. Então, rende 120% do CDI, você vai pegar esses 13,65% e multiplicar por 120% e vai dar o valor que ele vai render. Só que lembrando, tem a inflação para você descontar também. Então, necessariamente, o valor, o montante lá pode ser 13,65%, caso for 100% do CDI. Mas aí você tem que ver quanto que é a inflação que ele está colocando para você ver realmente que é qual que é o valor final do rendimento. Igual, por exemplo, eu falei inflação 10. 10%, seu rendimento final no ano seria 3,65%. Então, essa é a função do CDI. E o IOF, o que é isso? É um imposto que você tem que tomar cuidado para você, porque é muito fácil de se livrar. Ele é o imposto sobre operações financeiras. Ele é um imposto que o governo federal cobra, né, para variar, que o entidade que ama cobrar imposto, esse tal de governo, que, vamos supor, ele cobra em cima do seu rendimento. Ah, você colocou o valor X em tal dia, aí você recolheu. No primeiro dia, você vai ter cobrado 94% de IOF em cima do seu rendimento, fora, lembra aquela tabela é 22,5%. Então você tem que ficar isso. Atenta a isso, igual olha aqui as alíquotas, ó. Dia 1 até o dia 30. Você vê que vai diminuindo até zerar. A partir do dia 30, eu recomendo 31 dias depois, tá zerado, você não cobra mais esse imposto. Então fica atento a isso aí, porque isso aí pode ser uma pegadinha e o governo vai lá e rapa seu rendimento. Melhores momentos para aplicar em renda fixa em determinadas situações. Certo? Vamos lá. Inflação subindo e taxa de juros alta. É bom você aplicar numa aplicação que tem a Selic, igual por exemplo o Tesouro Selic, IPCA de curto prazo e pré-fixado de curto prazo. Ou seja, no máximo um ano. Vamos falar referente a isso. E no decorrer dessa parte aí que a gente vai desmembrar renda fixa, se eu não me engano, está dividido em 12 vídeos que eu montei. Aí a gente vai, vocês vão saber o que é cada uma. E agora vamos para o próximo. Inflação caindo e taxa de juros alta. Pré-fixado de longo prazo e IPCA de longo prazo. Longo prazo seria de 5 anos para mais. E inflação subindo, que é o próximo, que é o terceiro tópico, e taxa de juros baixa. Selic e IPCA a curto prazo. Como eu já falei, curto prazo é mais ou menos até no máximo um ano. E Selic, Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, que vocês vão saber o que é futuramente. E, por último, inflação caindo e taxa de juros baixa. Pré-fixado intermediário e IPCA intermediário. O que é intermediário? No máximo até 5 anos. Fechou? E agora cada um eu vou desmembrar cada um. O que é um tipo de empréstimo? Pré-fixado, que eu citei anteriormente, é que ele fixa uma taxa para você, igual, por exemplo, 10% ao ano. Independente da Selic estar 100% ou a 2% ao ano, você vai ter o rendimento de 10% ao ano, certo? E também independente da inflação. Então o que você tem que ficar ligado aí? Que você não tem que ficar colocando isso em qualquer momento. Você tem que travar uma taxa boa, igual, por exemplo, a Selic está 13 e tantos por cento. Aí ela vai cair se travar uma taxa a 12%. Se ela cair para 8%, você vai ter seus 12% de rendimento. Aí beleza, ou seja, foi positivo para você. Aí você travou ela a 12%, a Selic subiu para 17, 18, você está no prejuízo. Próximo tipo, pós-fixado, que ele está indexado a alguma coisa que varia, igual por exemplo a Selic. E a Selic, ela varia de 45 em 45 dias. Ela pode aumentar, diminuir ou se manter. Ou seja, muita gente fala da renda variável, mas também tem variação na renda fixa e muita gente não sabe disso. Terceiro, indexados à inflação, ou seja, que trabalha com o IPCA. Só que geralmente, esses aí que trabalham com o IPCA é híbrido. Entendeu? Que não tem só, rende tantos por cento da inflação, que seria simplesmente para manter seu poder de compra.
E o híbrido é um indexador, pode ser a Selic ou o próprio IPCA, mais alguma taxa. Igual, por exemplo, eu citei um exemplo aqui, o IPCA, ou seja, a inflação está 10%. Ele vai render 10% mais 6%. Ou seja, o valor que a inflação tiver, ele vai render e vai cobrir 6%. Ou seja, você vai estar ganhando acima da inflação. Seu poder de compra vai ser maior que a inflação, vai ser mantido. Segurança. Isso é uma coisa muito interessante que tem. Aí eu já fiz a escalação aqui de qual que é o mais seguro para o que não é. O mais seguro, sem sombra de dúvidas, é o Tesouro Nacional, é o Tesouro Direto que é garantido pelo Tesouro Nacional, ou seja, garantido pelo Estado. As empresas todos podem quebrar, mas aí o governo vai lá, imprime dinheiro e te paga. Certo? Só que óbvio que isso aqui eu tô te dando um exemplo catastrófico para você entender, que se as empresas quebrar, eu acho que a última coisa que a gente vai preocupar com dinheiro, né? Porque vai ter uma crise enorme. Aí baixando, CDBs, LCIs e LCAs, elas são garantidas para o Fundo Garantidor de Crédito, que está disponível entre 3 a 4% de todo o valor total, que é suficiente para cobrir tudo, e foi provado ano passado que teve algumas quebras de um banco, e ele supe até 250 mil reais. Ou seja, se você tem 100, até 250 mil reais numa instituição que quebrou, você vai receber seus 250 mil reais. Se você tiver a mais, aí não é garantida. O fundo garantidor de crédito naquela instituição vai te ressarcir até 250 mil reais. Debentures, não tem garantia. Qual que é a garantia dela? Ela ser uma boa empresa e você rezar para Deus para você fazer um bom investimento. Crise CRAS também não tem garantia. Por que eu coloquei a debentures e CRIs e CRAS diferente? Porque a debenture é uma emissão de uma empresa. Os CRIs, que é do setor imobiliário, e os CRAS, que são do setor dos agrícolas, são um grupo de recebíveis juntos, ou seja, que várias pessoas estão devendo. Ou seja, então a probabilidade de dar merda é maior porque existem várias pessoas naquele conjunto. Em vídeo específico de cada uma delas, eu vou destrinchar cada um, explicar como é que funciona, dar dicas como você escolher e se eu invisto ou não nessas aí, nesse tipo de investimento. Então, meus caros, isso foi a introdução referente à renda fixa para você captar um pouquinho, entender um pouquinho mais. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer de te responder. Aí, se você quiser, pesquise mais a fundo, leia livros que falam, artigo para você aprender cada vez mais. Aqui eu estou te entregando o caminho para você ir. Só que sempre é possível aprender mais. Então, como se diz, se junte a mim também. Eu sou o Dart Investidor e esta é minha contribuição. Até o próximo vídeo.